Olá pessoal, estamos em mais um vídeo por trás do coração. E nessa série nós estamos falando de alguns personagens bíblicos e aquilo que tinha oculto por trás do coração desses personagens. Se você chegou até aqui nesse canal é porque com certeza você quer identificar as motivações e intenções que muitas vezes estão por trás do coração. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca mais tempo. Se inscreve aqui logo abaixo do vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Então, hoje nós vamos à nossa história. Hoje nós vamos falar de um personagem que nós encontramos lá no livro de Juízes, no Antigo Testamento, no capítulo 8, a partir do versículo do 22 ao 27. Nesse capítulo, nós encontramos a história de um juiz de Israel que foi levantado. O nome dele é Gideão. Bom, o que aconteceu com Gideão? Israel estava passando por um momento muito crítico. Ele estava já durante 7 anos sendo humilhado por um povo chamado de Midianitas, né? E durante todo esse período eles foram muito humilhados, esses povos ficavam perseguindo, não deixavam eles fazer as suas plantações. E nessa história toda, o povo começou a clamar a Deus, começou a pedir Deus por misericórdia e todas as vezes, lógico, que nós clamamos e buscamos ao Senhor, Ele nos ouve quando é de todo o nosso coração. E foi isso que aconteceu. O Senhor veio e chegou um anjo até Gideão e deu uma mensagem a Gideão. Chamou ele bravo guerreiro, levantou ele e disse, olha, você vai libertar o povo de Israel. E Gideão, naquele momento, se assustou e disse, eu sou tão pequeno, a minha família é da menor clã aqui de Manassés e eu sou o menor da minha família, eu que vou libertar o povo de Israel. E o anjo do Senhor disse, não, é você mesmo. E de fato aconteceu isso. Gideão conseguiu livrar o povo de Israel desse povo, desses inimigos dele. E o que aconteceu? Quando houve a vitória de Israel, o povo de Israel chega para Gideão e diz assim, olha Gideão, nós gostaríamos que você seja rei sobre Israel. Mas Gideão falou assim para o povo, não, eu não vou ser rei sobre vocês, os meus filhos não reinarão sobre vocês, quem reinará sobre vocês é o Deus de Israel. Porque na verdade, pessoal, nesse período não existiam reis em Israel, o Senhor levantava juízes. E aí o que aconteceu? A resposta dada por Gideão foi a resposta correta. Gideão não estava errado naquilo que ele falou. Mas deixa eu dizer algo para vocês. Nem tudo aquilo que nós falamos é de fato aquilo que nós desejamos. E tem uma grande diferença. Naquele período, de fato, não era possível se levantar rei de Israel, até porque já tinha uma profecia dita lá por Moisés, que tem lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 17. Se você quiser conhecer, vai lá e lê um pouquinho sobre o assunto. E lá diz o período que ia ser levantado um rei sobre Israel. E não era o período de Gideão, não. Só que, como eu falei, não era de fato aquilo que estava no coração de Gideão. Ele disse que não desejava ser rei de Israel. Vamos lá continuar e conhecer mais um pouquinho dessa história. Aí o que aconteceu? Ele disse, olha, eu só quero o seguinte, que vocês me deem alguns brincos desses despojos de guerra que nós ganhamos, cada um me dê um brinco, aí para mim já é o suficiente. Aí sabe o que Gideão fez? Ele fez uma éfode com ouro desses brincos. Uma éfode é uma estola sacerdotal muito linda, só quem usava eram os sacerdotes. Observem algo já anunciado nesse comportamento de Gideão. Gideão já acendia no coração um desejo de posição. Observem bem que se você continuar lendo, você vai observar que na palavra de Deus ele diz o seguinte, por causa desse colete sacerdotal, Gideão teve problema e os seus filhos também, a sua própria descendência. E por causa disso, o povo de Israel iria se prostituir novamente e iria pecar contra Deus. E aí, queridos, nós observamos a primeira atitude de Gideão. Existia, sim, um desejo escondido no coração de Gideão. Só que estava oculto por causa de algo no coração dele que tem nome, complexo de inferioridade. Gideão tinha nele um complexo de inferioridade.
Tanto é que quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão pela primeira vez, ele disse: olha, eu sou o menor da minha família, a minha família é a menor de todas as clãs. Primeira atitude que demonstra o complexo de inferioridade de Gideão. Só que Gideão não entendeu nada, não deixou Deus tratar com o coração dele. E aí ele escondeu o desejo dele, dizendo que ele não sentia desejo de reinar. E aí o que acontece? Mais lá na frente, Gideão, ele tem um filho. Na verdade, Gideão teve 70 filhos. Só que engraçado que nas escrituras diz o nome apenas de 2 desses filhos. Um dos filhos, Abimeleque, que ele teve com uma concubina, e o outro filho dele, Jotão, o filho mais novo. E não diz o nome dos outros filhos. E olha como a Bíblia é muito intencional. Abimeleque, gente, significa meu pai é rei. Olha só, aquele que disse que não desejava ser rei, deu o nome do filho, meu pai é rei. Existia sim um desejo no coração de Gideão, sim, de reinar, de ter uma posição. Apesar de que Gideão, durante 40 anos, ficou como juiz de Israel, no coração de Gideão existia um outro desejo e que ele não permitiu com que Deus tratasse. Queridos, o complexo de inferioridade faz algo horrível em nossas vidas. Ele faz com que o indivíduo, ele põe uma capa dizendo que muitas vezes ele não quer nada, algo, que ele não deseja algo, mas que na verdade ele deseja sim. Queridos, o problema é o seguinte, não é você desejar algo. O problema é o seguinte, é você entender a posição pelo qual Deus deu a você. Gideão foi levantado para ser juiz, não para ser rei. Queridos, o que Deus nem levantado você a ser. Não deseja aquilo que Deus não quer para você. O complexo de inferioridade faz com que você deseje aquilo que não é para você. E ao invés de você enxergar aquilo que é para você, de você vivenciar aquilo que Deus tem para você, você vai acabar ficando como Gideão. Porque teve consequências para a família de Gideão, essa atitude dele. Sabe o que Abimeleque fez? Ele fez toda uma trama. Ele matou quase todos os irmãos dele, só sobrou Jotão, porque foi providência divina de Jotão não ter morrido. E aí, queridos, Abimeleque se tornou rei em Siquém durante 3 anos, só durante 3 anos, porque como eu falei, não era o tempo de ter reis em Israel. E ele acabou morrendo posteriormente, porque Deus não tinha abençoado aquela posição na vida de Abimeleque. Então, meus queridos, não deseje aquilo que não é seu. Não queira uma posição que Deus não te deu para colocar, para estar. Então, se você identifica o complexo de inferioridade em sua vida, peça ao Espírito Santo que comece a trabalhar isso em você. Peça ao Espírito Santo para te mostrar aquilo que Deus quer para você. Porque a partir do momento que você começa a identificar isso, o que vai acontecer? Não é preciso você ser inferior a ninguém e não é preciso você ser superior a ninguém. É preciso que você tenha humildade e consciência de essa aqui é a minha posição. Gideão deveria ter reconhecido, essa aqui é a minha posição. Eu até posso querer desejar aí ser rei, mas não é isso que Deus quer para mim. Deus quer a minha posição. E aquele desejo sairia do coração de Gideão e ele permaneceria naquilo que Deus tinha para a vida dele. E ele não seria pedra de tropeço, nem para sua família, nem para ele, e muito menos o povo de Israel, que acabou sofrendo por conta dessa postura de Gideão, porque eles acabaram adorando aquele manto sacerdotal, e que foi a queda de Israel novamente. Querido, se você viu que esse vídeo é relevante para que outras pessoas consigam identificar em si o complexo de inferioridade, compartilhe para as mais pessoas. Curte esse vídeo, se inscreva em nosso canal. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo.